Amém. Nós queremos saudar todos os nossos ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui hoje na nossa casa, para nós gravarmos a Palavra de Deus. Amém. Falarmos nessa geração, neste nosso século, a palavra do nosso Deus, o Deus da Bíblia Sagrada. Amém. Dizer ao mundo que o mundo deve se converter ao Deus da Bíblia, que o mundo deve aí temer o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia tem falado para nós nesses últimos dias através do seu Filho Jesus Cristo, que há de vir a este mundo julgar os vivos e os mortos, segundo as nossas obras, segundo o que a gente tem crido, o que a gente tem feito, etc. E por causa desse juízo final é que nós estamos aqui falando dele. Amém? Falando para o povo se arrepender do adultério, se arrepender da fornicação, se arrepender dos furtos, se arrepender aí de tudo aquilo que a palavra de Deus condena. De tudo aquilo que a palavra de Deus fala que é pecado. A palavra de Deus fala que é pecado diante dos olhos do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia vê o relacionamento de homossexualismo como pecado, como uma rebelião contra Deus. É o que a Bíblia nos mostra, nos ensina que é tido até como abominação, um ato que é abominável diante do Deus Criador dos céus e da terra. Essa é a visão de Deus, amém? E isso aí é uma prática muito antiga, começou lá com os cananeus, muito antiga mesmo. E só vai terminar essa prática quando Jesus voltar. E aí tirar a gente da terra. Mas nós queremos dizer que diante dos olhos de Deus, a prática de homem com homem, mulher com mulher, Deus nos fala que é união abomináveis. Quando Deus fala para o seu povo, os israelitas, e Moisés Moisés, o servo segundo o coração de Deus, dá a instrução para os israelitas. Se a gente observa lá no livro de Levítico, que são uniões abomináveis, né? Uniões abomináveis. E o israelita, o povo segundo o coração de Deus, que Deus tinha acabado de tirar lá do Egito, proibiu para os israelitas não praticar esses costumes, um estatuto dos cananeus, das pessoas ímpias, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não respeitam a palavra de Deus. Isso aí era proibido, Deus deu uma proibição, né? Então, a gente observa o quê? Para nós, os evangélicos, as pessoas que leem a Bíblia, que seguem a palavra de Deus, e o mundo tem que saber que isso aí, diante dos olhos de Deus, é pecado. É pecado, é uma iniquidade, é uma rebelião contra a palavra de Deus. E os que tais praticam, e pior, ensinam, propagam, esses tais vão prestar conta com Deus. Amém? Vão prestar conta com Deus. Porque o Deus da Bíblia, ele fala, dá ordem para nós não observar esses costumes, não atentar para esses costumes que estão ao nosso redor. E repito que cada vez toma aí uma proporção muito grande em nossos dias. Mas nós devemos esperar o juízo de Deus contra os tais, amém? O juízo de Deus contra os tais. Mas é um pecado, é uma iniquidade, se rebelar contra o próprio Criador dos céus e da terra, tá? E
como eu falei disso, os tais vão prestar conta diante de Deus, tá? Vão prestar conta diante de Deus. Vão prestar conta diante de Deus. Essas uniões abomináveis, se eu não me engano, está no livro de Levítico, que dá todas as instruções para Moisés, né? Essa Bíblia, ela é uma Bíblia nova, porque a minha Bíblia antiga, que eu tinha maior intimidade com ela, eu tinha maior intimidade, eu esqueci na parada de um ônibus, eu estava esperando o ônibus, e aí o ônibus chegou, eu apressada, eu corri para entrar no ônibus. Eu tinha muita intimidade com aquela Bíblia. A Bíblia é assim que eu tinha uma intimidade muito grande. Então, essas emissoras, todo aquele, não é? Mas todo aquele que está contra Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, que não observa os mandamentos de Deus, que não pratica, não guarda no seu coração. Não, Deus falou para mim que a união mulher com mulher é pecado. É pecado diante dos olhos de Deus. Deus vê isso como um pecado porque ele criou, quem criou o homem e a mulher não foi o próprio homem. Isso nasceu no coração do Criador. Ele criou o macho, diz a Bíblia, e a fêmea. E quando o pecado entrou através do diabo, de Satanás, etc., e aí eles querem mudar o destino dos homens, eles querem, enfim, eles querem mostrar pra gente que a gente pode tudo, que a gente não pode. A Bíblia diz que isso é pecado. É um pecado terrível diante dos olhos do Senhor. E os tais, nós que um dia cometemos ou até pensamos, nós devemos nos arrepender diante de Deus. Porque, como eu já disse, isso é um pecado contra o Deus da Bíblia. Não é contra o homem da terra. Não é contra o homem, não, mas é contra o Criador dos céus e da terra. Amém? Isso é contra os fundamentos de Deus, contra as raízes de Deus. Amém? Então, a Bíblia fala em Levítico, acabei de achar aqui na Bíblia, sobre os casamentos ilícitos. A Bíblia fala dos casamentos ilícitos. Existe, isso sempre existiu desde o tempo de Moisés, de Abraão. Não é uma coisa nova, não é uma novidade que surge, não, é uma coisa bem antiga. Do tempo de Moisés, no tempo do Egito, já existia o casamentos ilícitos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã. Veja, que são obras do Egito e de Canaã, para o qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Não é para andar nesses estatutos. Fareis conforme os meus juízos, os meus estatutos, guardareis para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais fazendo o homem viverá por ele. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai nem da tua mãe. Ela é a tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, a nudez da tua irmã, filha do teu pai ou a filha de teu irmão, nascida em casa ou fora de casa. A sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher do teu pai, gerada
gerada de teu pai, ela é tua irmã. A sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás. Ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de teu pai, de tua mãe, não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegará a sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu irmão, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez, parentes são, maldade é. E não tomarás uma mulher com a sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela a sua vida. Então, isso aqui tudo são os casamentos ilícitos. Nós observamos que esses mandamentos, todos que Deus deu para os israelitas, para o povo de Israel e para nós hoje, todos eles foram violados, todos eles foram desobedecidos e a mão de Deus caiu sobre os pecadores. As mãos de Deus castigará os pecadores. Pecadores são aquelas pessoas que não cumprem uma lei. Tem uma lei, nós temos um marco, nós podemos ir até aqui, nós não podemos, como eu já falei. Isso aqui é observância. Deus diz, não observe os costumes dos egípcios, não observe os costumes dos cananeus, não observe esses hábitos. Amém. E ele fala das uniões abomináveis. No versículo 19 ele fala, não te chegará a mulher durante a separação da sua imundícia para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cúpula, para te contaminares com ela. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Moloque. E não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Com varão te não deitarás como se fosse mulher, abominação é. Então no versículo 22 diz, com varão te não deitarás como se fosse mulher, abominação é. Né? Deita com um homem imaginando que ele fosse uma mulher. A mesma coisa a mulher, deita com uma mulher imaginando que ela fosse um homem. Isso a Bíblia é bem clara. Ela deita com uma mulher pensando que ela é um homem. Pensando que ela é um homem. A mesma coisa é um homem, deita com um homem pensando que ele é uma mulher. Mas a Bíblia diz, está bem claro aqui, eu provo que é abominação, uma coisa que Deus detesta. E isso está acontecendo muito no mundo. Está acontecendo demais essa abominação diante dos olhos do Deus Santo, do Deus visível. E nós estamos pedindo que Deus tenha misericórdia de nós. Na televisão aí, né? O que mais a gente vê é homem deitando com outro homem, como se ele fosse uma mulher. A Bíblia fala que isso aí são uniões detestáveis diante, repito, não do homem da terra, mas diante do Criador dos céus e da terra, diante do nosso Criador, do nosso Redentor, do Deus que nos sustenta, do Deus que tirando esse espírito, este fôlego, nós voltamos para esta terra. Diante deste Deus, o Todo-Poderoso, que tem suportado esses costumes, que tem suportado esses hábitos desde a fundação de Adão e Eva, mas um dia ele baterá o martelo. Um dia ele vai dizer, basta, chega. Nós esperamos este dia, porque também nós não gostamos disso. Mas nós estamos todo mundo misturados. Porque, eu repito, é uma coisa que está contra a palavra de Deus, é uma prática que está contra a palavra de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Amém? Então ele fala, nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão, até com os animais as mulheres faziam sexo lá no Egito.
Tá aqui escrito na Bíblia, eu estou falando algo que está na Bíblia. Até lá os cananeus faziam sexo até com os animais. A Bíblia não fala qual animal. A Bíblia não diz que é um animal, um bicho. Não te contaminarás com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas, diz a palavra de Deus, não é eu, se contaminaram os agentes que eu lanço fora diante da vossa face. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela sua iniquidade, e a terra vomitará, diz a Bíblia, não eu, os seus moradores. Porém, vos guardareis os meus estatutos, e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque diz a Bíblia, não é eu, que todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Para que a terra não vos vomite, havendo-vos vós contaminado como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fizerem serão, diz a Bíblia, não é eu, extirpadas do seu povo. Portanto, guardareis os meus estatutos, o meu mandamento, não fazendo nenhuma dos estatutos abomináveis que fizeram antes de vós, e não vos contaminareis com eles, eu sou o seu vosso. Então nós estamos avisados. Estamos todos avisados que são uniões abomináveis, a terra vomitou, e assim Deus faz desde o tempo do Egito, dos Moisés, e assim Deus vai até o fim, amém? E nós esperamos nesse juízo e nesse estatuto hoje para toda a eternidade. E você que ouve esse vídeo, concorde comigo dizendo o amém de Deus, amém?